Olá, eu sou Leandro de Souza e esse é o programa O Assunto é Gestão, transmitido pela Rádio Universitária 95,9 FM e pela TV Universitária Canal 2.1. Um espaço aí para mostrar as ações desenvolvidas por professores, técnicos e estudantes da Universidade Federal de Roraima. E hoje nós vamos falar sobre o programa Mais Gestão, que é uma parceria da universidade com o Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. E também vamos falar sobre o projeto Empreende Sem Medo, que é desenvolvido pelo curso de Administração. E quem vai explicar para a gente sobre esses dois programas, esses dois projetos, é o professor Rubens Savariz. Professor, muito obrigado pela sua participação, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, coloco à disposição aqui para participar, esclarecer, e fique à vontade para perguntar e questionar, que teria o maior prazer em respondê-lo. Professor, e vamos começar falando sobre o programa Mais Gestão, né, que a gente sabe que está com inscrições abertas e próximas a se encerrar. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente sobre o que é esse programa, como é que ele é desenvolvido. Tá. O programa Mais Gestão é um programa do Ministério do Desenvolvimento Agrário, de fortalecimento da agricultura familiar. Então, ele é financiado por um ministério com recursos do Ministério e ele atualmente é desenvolvido no Brasil inteiro. Só que ele é desenvolvido por instituições federais, universidades ou Instituto Federal. Então, tem no Brasil inteiro. Inclusive, em Roraima tem, só que ele é desenvolvido pela uma instituição federal de outro estado. Pela Universidade Federal aqui de Roraima, é a primeira vez que está sendo colocado em prática, e então a gente abriu o edital, está à disposição para o fortalecimento dessas entidades cooperativas que vão receber capacitação, orientação, treinamento. Então, uma oportunidade para essas entidades ter uma assessoria técnica com profissionais habilitados, capacitados, que serão contratados pelo programa e ampliar a sua performance em gestão. Professor, a gente sabe que a agricultura familiar hoje, o agronegócio, né, tem sido bem importante para o desenvolvimento do Estado. Eu queria que você falasse um pouco dessa importância de ter esse projeto na universidade também. A gente sabe que a universidade é parceira, né, do empreendimento, da agricultura familiar. Eu queria que o senhor falasse da importância de ter. Sim, a agricultura familiar ela é interessante porque ela gera oportunidade de emprego para as pequenas famílias que estão lá produzindo, elas se mantêm no meio rural, mas às vezes elas são carregadas de dificuldades, tá? Recursos financeiros, apoios técnicos, projetos, que às vezes são escassos na questão de atendimento ou de melhoria. Então, o que a gente busca nessa questão do fortalecimento da agricultura familiar? É gerar condições para que eles consigam fazer uma boa gestão e, ao mesmo tempo, produzir. Então, o que a gente vai estruturar, organizar elas, para que a agricultura familiar se fortaleça. E o nosso projeto, principalmente, ele é focado para incentivar e dar o apoio para associações que são coordenadas por mulheres, ou seja, que tem pelo menos 50% das participantes mulheres, que a gente sabe que é difícil, às vezes, ela ser a responsável pelo orçamento da família, cuidar dos filhos, cuidar da casa e também se envolver na atividade produtiva e ter que administrar a associação. Então, a gente está fortalecendo essa parceria entre as entidades que envolvam participações de mulheres e também tem uma outra vertente que é a questão de dar incentivo e oportunidade para jovens lideranças que também estejam envolvidos nesses projetos no meio rural. Então, se está lá desenvolvendo, falta oportunidade, a gente vai estar lá apto a capacitar, tanto na parte administrativa e técnica, quanto na questão produtiva. Então, o interessante desse projeto, ele é o foco principalmente com a questão de fortalecer a gestão e a produção no meio rural. Uhum. Professor, é um projeto que vai abranger aí todo o Estado? Como é que funciona a população que vai ser atendida? O projeto ele dura 12 meses e ele não tem restrição em áreas dentro do Estado. Então, pode ser as organizações cooperativas de qualquer região do Estado. Uramutã, Caracaraí, Baixo Rio Branco. A gente sabe que tem uma entidade, uma organização cooperativa no Baixo Rio Branco coordenada por mulheres. A gente está aguardando que, pelo menos, eles façam a inscrição e enviem a documentação para que, por exemplo, a gente possa ir lá dar assistência. Porque a gente sabe que, por exemplo, alguns municípios no interior do Estado existem dificuldades de acesso, existe dificuldade de chegar à assessoria.
a questão de dar um atendimento, uma atenção maior a essas entidades que estão isoladas em regiões do Estado. Então, a gente busca atender todas. O edital está aberto até o dia 17 de novembro, preencher o formulário com as informações e enviar a documentação, principalmente a ata de fundação, a ata da constituição da diretoria atual, e ela tem que estar ativa. Se ela estiver, por exemplo, ativa, mas ao mesmo tempo inabilitada com o seu CNPJ, a gente também vai aceitar a inscrição e regularizar essa viabilidade. Porque ao final dos 12 meses, ao qual o projeto vai contemplar o apoio técnico a elas, elas têm que estar habilitadas para poder realizar negócios, principalmente para atender ao Ministério, as exigências do setor público, né, vender merenda, essas coisas para as outras escolas. Então, elas vão ter condições de emitir nota fiscal e vender para o setor público. Entendi, professor. E as inscrições, como você falou, né, se encerram dia 17, vão até o dia 17. E onde que o pessoal pode achar para se inscrever? A gente tem um link direto pelo site da universidade. Então, entrou na ufrr.br, que é o mais fácil, né? E aí procura lá o projeto Mais Gestão. Aí você vai entender o projeto Mais Gestão. Tem um link lá de direto para o formulário de inscrição. E aí você vai acompanhar lá as informações básicas, que é presidente, data de fundação, a atividade desenvolvida, quais são as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, e também anexar a documentação exigida. O processo de seleção são 20 entidades que serão selecionadas aqui no Estado. Essas 20 entidades, elas serão selecionadas de acordo com os critérios. Então, são 9 critérios que vão estar habilitados lá, para definir quais entidades vão receber. Então, recebe a assessoria, serão contempladas as que atingirem a maior pontuação. Porém, desses 9 critérios, 8 são pontuados, que vai de 1 a 10 pontos. Então, é interessante, quem estiver fazendo a inscrição, se atentar em colocar toda a documentação lá e as informações de forma correta. Tem dúvida? Procure a gente lá no Profinit, a professora Jorge, que é a coordenadora geral, ou o professor Rubens, aqui no CADECOM. Nós procure, que a gente vai ter o maior prazer em ajudar a preencher o formulário para que ela esteja habilitada. O processo de avaliação de quais entidades serão selecionadas, isso vai ocorrer após o período de encerramento das inscrições. Isso falou agora sobre as dúvidas. Tem algum canal que o pessoal que tiver dúvida, ou tiver com essa dificuldade, pode ligar, entrar em contato? Tem um e-mail lá também, ele pode mandar a mensagem por e-mail, cai direto com a equipe, tanto com a coordenação geral como o coordenador de área ou com o servidor técnico da universidade que está envolvido no projeto. E a gente vai responder, tirar essas dúvidas e esclarecer para que eles consigam preencher o formulário de forma correta e sem erros, porque não gere dúvida na hora de ocorrer o processo de avaliação. Então, essa é a questão, prestar muita atenção na hora de preencher o formulário com as informações corretas e principalmente com as pessoas envolvidas. Sim. Professor, o senhor falou sobre a importância também da agricultura familiar para o Estado, mas eu queria que o senhor falasse da importância para a universidade. A universidade está entrando agora, né, no programa. O quão isso é importante, quanto que isso enriquece aí a estrutura da federação? Isso assim, não tem como descrever, mas é uma oportunidade que a gente visa tanto para os professores que estão à frente do projeto, assim como para os estudantes. Então, veja bem, temos a professora Jorge, que coordena o projeto, temos 2 profissionais, eu sou da área de administração, minha graduação é em contabilidade, administração e economia, então na parte administrativa eu estarei à frente. Temos o professor Igor, que é lá das ciências agrárias, então ele vai estar envolvido na questão do setor produtivo, e temos um técnico administrativo que está envolvido. Mas aí tu imagina assim, assessoria direto para instituições do interior que são produtivas, voltada à agricultura familiar. E nós vamos ter 6 estudantes de qualquer área da universidade que serão selecionados para trabalhar e acompanhar o projeto durante 12 meses, recebendo uma bolsa. Então, para a universidade é um ganho imenso. A capacidade de trabalhar diretamente com problemas técnicos do dia a dia das instituições, onde a gente vai estar envolvido. Então, se for aluno de contabilidade, administração, ou da agronomia, da zootecnia, veterinária,
ou de qualquer outra área, ele vai ter a oportunidade de estar vivenciando na prática o que é um processo de produção, gestão, acompanhamento e gerenciamento das entidades na questão de produzir e fortalecer essas entidades. Então, para a universidade, assim, é um ganho imenso. Além de a gente poder abrir as portas, abrir um canal de a gente trazer outros projetos que também sejam de interesse. Esse é o nosso primeiro projeto. Há a possibilidade desse novo projeto de abrir para uma sequência, continuidade para novas aberturas e novos editais assim que encerrar esse. Além de que a gente pode entrar em outras áreas também futuramente com a possibilidade de ter financiamento. Então, assim, o projeto ele tem o financiamento pelo MDA, só que a administração financeira para contratar os profissionais que vão atuar no projeto é gerenciada pela Fundação Arthur Bernardes. Tá? E, professor, você falou agora dessas vagas para os estudantes. Como é que vai funcionar isso? Ainda vai ser aberto o edital? Os alunos já podem se inscrever? Como é que está? O edital será aberto na sequência. Tá? Então, assim que a gente começar o processo de seleção das entidades, também estaremos divulgando o edital de seleção dos alunos. Aí eu ainda não tenho certeza se será via praia ou o Profinit, então, que é o núcleo que a gente está atuando lá. Mas assim, o edital será divulgado em alguns dias, vai estar à disposição para que os alunos possam fazer a inscrição e entregar a documentação e talvez ser selecionado, que a gente torça para que eles venham participar e contribuir imensamente com o projeto. Além disso, assim, o projeto ele tem recursos, que a transferência do recurso não é para a entidade, é a universidade e a Fundação Arthur Bernardes que vai gerenciar. Então, se uma entidade, por exemplo, do setor de agricultura familiar, coordenado por mulheres ou jovens que estejam envolvidos no setor produtivo, tiver a necessidade de um técnico extensionista, ou um zootecnista, um agrônomo, a gente vai identificar essa necessidade e o projeto irá contratar esses profissionais. A gente ainda vai definir se vai contratar pessoa física ou pessoa jurídica, tá? Mas isso é um processo seletivo da parte administrativa que será executado entre os coordenadores e a Fundação Arthur Bernardes. E estaremos colocando esses técnicos durante 7 meses à disposição dessas entidades. Então, ele fará acompanhamento mensal nas entidades, orientando para que ela tenha um melhor desempenho no seu setor produtivo. Então, está com dificuldade de desenvolver uma técnica ou uma produção, o técnico vai estar lá para poder ajudar na questão da melhoria, do acompanhamento, da orientação. Então, assim, será fantástico essa questão de receber orientação e instruções pela Universidade Federal de Roraima. Sim, professor. E é a primeira vez que a universidade está entrando. Como é que foi essa parceria? A universidade foi selecionada? Foi uma seleção? Como é que partiu dessa? Foi indicação, incrível que pareça. Os técnicos do MDA, o projeto já existe aqui, né, que é executado pela Fundação Universidade Federal do Maranhão. Tá? Só que é tudo à distância, né? Então, assim, eles não estão aqui diretamente. E aí tinham a necessidade de trazer para alguma instituição. E aí eles vieram para conversar com as associações e entidades. E aí essas associações indicaram os professores que poderiam atuar nesses projetos, que já conheciam, né? Então, a gente tem uma grande participação na questão de orientação, coisa. E aí foi canalizado para que os professores fizessem essa intermediação. E aí a gente recebemos o desafio, elaboramos a proposta, elaboramos o projeto e mandamos, e o projeto foi aprovado. Entendeu? Então, aí, assim, a gente conseguiu abrir um canal. É um canal que não existia para a universidade, e ele foi aberto para que a universidade tivesse essa oportunidade de realizar essa capacitação técnica para as entidades da agricultura familiar. Sim, professor, a gente está caminhando para o final do primeiro bloco. Eu queria só que o senhor reforçasse rapidinho as inscrições, onde o pessoal pode encontrar as inscrições, como é que está ocorrendo. Entrar no site da universidade, tá? E procure lá nas notícias, lá você vai encontrar o programa em destaque lá. E aí vai ter as informações e o link também está lá para o questionário. O questionário é onde você vai preencher as informações e, ao mesmo tempo, anexar os arquivos em PDF para que a gente possa ter acesso e fazer a leitura depois. Tá? Mas, assim, o que a gente recomenda é que as entidades elas não deixem de participar.
participe, entregue a documentação, e se não for selecionado agora, nós procure que a gente vai ter outras oportunidades também de fazer na sequência. E caso seja de interesse, a gente também vai estar acompanhando de forma ali, orientando, acompanhamento, mas quem vai receber a capacitação técnica serão as 20 entidades selecionadas. Então, e a preferência, mais uma vez, é para as entidades que são coordenadas, chefiadas por mulheres no meio rural, no interior, e por jovens também. Então, são essas duas segmentos que a gente vai dar prioridade. Ok, obrigado, professor. Eu que no agradeço. próximo bloco, a gente vai falar sobre outro projeto desenvolvido pela Universidade Federal, que é o projeto Empreenda Sem Medo, desenvolvido no curso de Administração. Fique com a gente. (95,9) A Universidade Federal de Roraima, ligada em você. Estamos de volta com o programa Assunto é Gestão, hoje falando com o professor Rubens Savariz no primeiro bloco nós falamos sobre o programa Mais Gestão, que é uma parceria da Universidade Federal de Roraima com o Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. E agora nós vamos falar sobre um projeto que também é da universidade, do curso de administração, que é o Empreende Sem Medo. Professor, fala para a gente um pouquinho desse projeto, né, como que ele começou aí no curso de administração. Esse é um projeto que eu sempre tive curiosidade, prazer e sempre fiz com muita vontade. É orientar as pessoas humildes, que começou principalmente na ajuda do preenchimento da declaração de imposto de renda. Então, as pessoas têm dificuldade em entender a legislação, às vezes não preenchem a declaração de forma correta, caem na malha fina, tem problemas e o CPF acaba bloqueando. E se bloquear o CPF, você sabe que já começa a complicar as transações bancárias. Inclusive, quem recebe salário público, às vezes, acaba bloqueando. Então, a gente começou com um projeto humilde e, em 2022, a gente abriu, de fato, na Universidade Federal. A convite da professora Jaqueline, que é a diretora do CADECOM, e foi provocada também para assinar um termo de cooperação técnica com a Receita Federal. Então, hoje eu coordeno o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, que é o NAF, que é uma parceria da Universidade Federal com a Receita Federal, e a gente faz a prestação de serviço. Prestação de serviço na hora de preencher a declaração de imposto de renda da pessoa física, pessoas de baixa renda, pessoas humildes, e também algumas orientações à questão do microempreendedor individual, que também está ali muito próximo da pessoa física. Então, o que acontece? Às vezes as pessoas esquecem, não estou obrigada, não declaro imposto de renda, e às vezes durante um mês do ano, ele teve um valor retido, R$100. Então, quando ele tem um valor de imposto de renda retido, automaticamente ele já está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. E se ele não entrega a declaração de imposto de renda, ele também, além de estar obrigado, ele tem uma multa quando entregar de R$165 no mínimo. Então, o que a gente orienta? Revise a documentação, veja se durante um mês você não teve um valor retido, e se tiver, você já fica sabendo, atento, que você vai ter que declarar no ano seguinte as informações do imposto de renda. Principalmente nesse período, porque a gente não tinha uma atualização da tabela do imposto de renda. Então, isso acaba, muitas pessoas que recebiam até 2 salários mínimos, elas estavam obrigadas a realizar a entrega da declaração do imposto de renda. Com o aumento da tabela, agora vai ficar um pouco mais distante, então fica mais fácil para as pessoas. Mas o que acontecia? Às vezes, professores do interior tinham dificuldade de fazer essa declaração. Não sabe, dificuldade de organizar as informações, então nós procurávamos e a gente ajudava a orientar. Então, durante a pandemia, eu fiz diversas declarações, tudo pelo WhatsApp. Então, a pessoa batia as fotos, me mandava toda a documentação, eu pegava a documentação toda via do WhatsApp ali, ia lá e preenchia e mandava para eles, está assim, 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 explicava, vamos entregar a declaração. Então, durante a pandemia, coisa. Em 2022, a gente fez a parceria, e aí está hoje na universidade o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal. Esse trabalho ele não é remunerado, não tem bolsa, então a gente depende de alunos voluntários. Quando não tem um aluno voluntário, ele acaba sobrando para mim como professor. Eu faço com o maior prazer e atendo as pessoas. E aí o contato é diretamente comigo.
esse serviço eu tenho prazer de ajudar e orientar as pessoas. Até mesmo porque para evitar dor de cabeça na hora de entrega da declaração do imposto de renda. Sim, e professor, a gente vai ter aí mudanças, né, no imposto de renda. A gente teve toda uma preocupação da população sobre isso. O projeto ele vai acompanhar isso? Como é que é esse desenvolvimento do projeto? Olha, a declaração do imposto de renda das pessoas físicas vai ficar um pouco mais distante, porque agora 1.518 o salário mínimo, né? Então, às vezes, tu recebia 3.000, 4.000 no mês, tu já estava obrigado. Agora, com os limites que sumiu da declaração do imposto de renda, onde foi atualizados os valores a partir do ano que vem, então, o que acontece? Os efeitos vai ser lá para 2027. Então, esse ano, a atualização não vale, então a gente vai estar acompanhando. Mas a gente também vai começar uma nova frente, a acompanhar principalmente o microempreendedor individual. Porque o que acontece? A Receita Federal ela vai verificar o faturamento do CNPJ do MEI e o faturamento no CPF e vai somar as duas receitas. E automaticamente, se o microempreendedor ele estiver acima do teto do faturamento, ele será desenquadrado. E aí você já pensou a dor de cabeça, se você for desenquadrado, tem que recolher como uma empresa normal? Então, tudo isso a gente vai estar acompanhando e assessorando. A gente já vem estudando essas normativas, essas mudanças da legislação fiscal e tributária no Brasil. Então, a gente também está se preparando para poder já começar a orientar, a partir de 1º de janeiro, o MEI. Então, ele vai ter que organizar as suas receitas, automaticamente ele vai ter que ter uma planilha, no computador, sim, ou um caderno anotando manualmente ali o faturamento por dia, somar todo mês e somar anualmente para não ter problema com o fisco. Então, assim, é importante ele ser organizado, organizar as suas compras, também guardar todas as notas fiscais, comprar na pessoa jurídica e guardar a nota fiscal. É como se fosse uma contabilidade de uma empresa normal. Então, o MEI ele é obrigado a fazer a declaração anual, ele também pode ter contabilidade simplificada. Se ele for desorganizado, o que acontece? Ele pode ser punido pelo fisco, porque ele não atende à legislação específica. Então, a gente sempre orienta assim, se organize, registre as informações, escreva num caderno, pode ser até num papel de pão, como diz o ditado assim, mas tenha pelo menos um princípio de organização. Sim. E, professor, para se inscrever, como é que funciona? Tem limite de vaga? A pessoa vai até o curso, entra em contato? Como é que é? Na verdade, não é inscrição, tá? É procura, é demanda. Tá? Então, ele não precisa se inscrever. Ele procurou, chegou lá no Cadecom, lá, se eu não procurou o curso, se eu não estiver, eles vão me passar o contato. Aí, faz o contato comigo, me manda uma mensagem pelo WhatsApp. Eu, inclusive, não tenho problema de divulgar meu telefone, só manda mensagem, manda as informações, é 981115977. Então, assim, me mandou a mensagem, automaticamente estarei respondendo ali, dizendo o que precisa ser feito e passando as orientações. Então, assim, é por demanda. Tem necessidade, precisa de uma informação, procure o professor Rubens, assim, que ele vai ter o maior prazer de ajudar. Né? Professor, essas orientações, além do imposto, como é que funciona, o que tanto é abordado dentro dessas orientações, junto com esses contribuintes? A gente pergunta, faz um levantamento de pergunta para saber quais são as necessidades, pede para que nós repasse os recibos, os comprovantes e essas informações para a gente poder apurar os dados. E aí a gente passa a executar o serviço e orientar eles. A gente não cobra nada, é trabalho totalmente 100% voluntário. Então, assim, a gente faz o serviço para essas pessoas, essas entidades, para que ele não tenha prejuízo nenhum. A gente também agora vai começar a ir para as escolas com a educação fiscal e cidadania e educação fiscal. Então, a gente também vai ir para dentro das escolas, orientar os estudantes para que eles também possam despertar a curiosidade dos seus pais, mães, dentro de casa. Então, a preocupação é para que todos estejam lá regular, possa colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Tem uma curiosidade, eu acho que eu posso contar aqui para você. A gente teve um período atrás aí que a gente fez essas ações, pessoas que prestavam serviço de pedreiro no interior do estado. E eles vinham para a cidade, eles contratavam um serviço lá, beleza. E vinham para a cidade e compravam material e iam lá e executavam a obra. Só que tudo isso na pessoa física, CPF. E aí teve um desses contribuintes, ele faturou mais de 100 mil.
E aí ele tirou tudo como se fosse faturamento. Ele foi na prefeitura, tirou a nota fiscal de prestação de serviço, entregou lá e recebeu. Então, assim, somando todas as notas fiscais, ele teve receita durante o ano de mais de 100 mil. E não tinha nenhuma comprovação das compras dos materiais e do que era serviço. E aí, quando ele foi lá fazer a declaração de imposto de renda, deu mais de 20 mil reais de imposto para pagar. E ele disse, mas eu não fiquei com esse dinheiro. O serviço para mim era o quê? R$1.000, R$2.000. Aí eu disse, para a gente pegar e reduzir esse valor, a gente precisa fazer o quê? Fazer um livro caixa. Se você me trouxer todas as notas fiscais que você comprou, recibos, comprovantes que você comprou, a gente faz o livro caixa e anexa o livro caixa na tua declaração de imposto de renda. E aí só vai ser tributado o valor que foi realmente da prestação de serviço. Retira fora tudo aquilo que foi aquisição de material. Por ele não estar organizado, ele acabou sendo punido com uma tributação muito alta. Então, imagine para uma pessoa que faz serviço de pedreiro, carpinteiro ou algum serviço no interior, não tendo a orientação, ele acaba sendo prejudicado e pagando imposto como se fosse um rico. Professor, e esse projeto a gente vê que é importante para tirar essa dor de cabeça mesmo, né, do contribuinte, do cidadão, que geralmente na hora de declarar é uma dor de cabeça, o pessoal não sabe, às vezes se confunde, não sabe esse projeto, esse processo, e o projeto está aí para ajudar isso, né? Sim, a gente sempre está divulgando dentro das redes sociais quando chega o período de alguma ação obrigatória. Então, por exemplo, você tem que fazer a declaração de imposto de renda. A declaração de imposto de renda geralmente é no início do ano. Então, em janeiro, a gente já começa a divulgar. Organize os recibos, comprovantes, verifique a cédula C se não teve declaração de imposto de renda. Às vezes, o pai está obrigado, é funcionário público daquele nível técnico, baixo, e tem os filhos que começam a receber estágio. O estágio é importante. O estágio de pesquisa não é tributado, mas o estágio trabalho, ele é tributado. E a gente já observou que, às vezes, professores do interior, professores municipais, de escolas municipais do interior, faziam a declaração e não colocavam o filho como dependente para poder receber a restituição legal, né? E esquecia, por exemplo, de colocar a remuneração do estágio trabalho que o filho recebia, né? Então, fez um estágio e essa informação é entregue para a Receita Federal. E aí o que acontece? A mãe e o pai, às vezes, não sabiam que estavam na malha fina. E aí iam lá verificar falta de declaração de receita de um dos dependentes. Então, é importante verificar essas questões. Assim, o filho está trabalhando, está fazendo estágio, verifique se o estágio dele é Bolsa Trabalho ou Bolsa Pesquisa. Inclusive, esse ano a gente teve um problema dentro da universidade com um professor que também informou a bolsa do filho, porque ela sempre informava e ele sempre recebia a Bolsa Pesquisa. Só que a entidade ao qual ele prestou declarou que a bolsa dele, de R$700, era a Bolsa Trabalho, e ela caiu na malha fina. Ou seja, tem que voltar lá na entidade e pedir para que ela faça a correção do documento para poder ela sair fora da malha fina. Então, são, às vezes, pequenos erros que são cometidos por pessoas aqui fora e que lá na Receita não tem como cruzar. Ela cruza os dados, então não passa. Professor, como é que tem sido a aceitação desse projeto? Você falou aí de alguns que já participaram do projeto. Quantas pessoas já foram beneficiadas aí com o projeto? A gente já atendeu centenas de pessoas. Mas o mais importante é quando a gente pega os alunos que estão disponíveis e queiram aprender. Aí o que a gente faz? A gente também manda, dentro dessa parceria, a gente encaminha para a Receita Federal. Eles ficam lá uma semana, 15 dias, tem uns que ficam mais, fazendo também atendimento lá na Receita Federal. Porque lá chega muitas contribuintes, principalmente pessoas humildes do interior, com o CPF bloqueado. Então, a gente pega esses alunos e canaliza para dentro da Receita Federal. Eles vão lá, ficam uma semana, pelo período da manhã, 15 dias, um mês, dependendo da disponibilidade do aluno, recebendo as orientações pelos profissionais, abrindo um canal de conversação com os auditores da Receita Federal. Eu digo assim, aproveite, converse com os técnicos da Receita, com os auditores, abra um canal, que assim, fazer um network de orientação, que às vezes tu pode ter uma dúvida, você tem um canal lá dentro da Receita Federal para poder tirar uma dúvida também. Então, a gente também viabiliza o treinamento, a capacitação dos nossos alunos, desde que eles tenham disponibilidade de ir. E mais uma vez eu falo, o trabalho totalmente é voluntário, porque a gente não tem bolsa nesses projetos. É bolsa trabalho totalmente voluntário.
E, professor, é mais uma forma de aproximar a universidade da população, né? Esses projetos de extensão têm essa importância aí de devolver tudo que é aprendido na universidade para a sociedade. Sim, é o papel da instituição pública. Quem é que paga para o aluno estar lá, para o professor, para a estrutura funcionar? É o contribuinte, é o pagador de imposto. Então, o pagador de imposto, ele pagou os impostos, a estrutura do serviço público está à disposição e a gente precisa devolver alguma coisa para a sociedade. Nossa proposta é fazer trabalho voluntário, devolvendo orientação, capacitação, então, tirando as dúvidas dos contribuintes na declaração do imposto de renda, do MEI, e, ao mesmo tempo, preparando alunos que sejam altamente capacitados para poder atender, futuramente, depois de formado. E o detalhe, ele sai com a vivência na prática de fatos reais que acontecem com o fisco. Eu costumo, às vezes, falar para os alunos em sala de aula, hoje, dominar a legislação fiscal e tributária do Brasil, hoje, é praticamente impossível você dominar tudo. Tá? Então, você vai dominar um pedaço, uma fração, mas você não vai dominar tudo. Quando você vai para o mercado de trabalho, você vai ser especialista em determinada área. Não vai ser genérico, você vai em determinada área. Então, eles vão ter a oportunidade de fazer as suas escolhas. É isso aí. Professor, a gente está encerrando aqui mais esse bloco. Eu queria que o senhor relembrasse só o processo de inscrição no programa Mais Gestão, né, que está se encerrando, é importante ressaltar. Sim. Fortalecendo, então, as entidades, tá, de agricultura familiar que produzem, eles acessem o link através da página da universidade, preenche o questionário com as informações, presidente, data de fundação, organização, identificação da localização e anexe alguns documentos que são solicitados. Por exemplo, ata da Constituição registrada, ata da eleição da diretoria atual, são documentos importantes para a gente saber como vai ser feita a organização dessa entidade. Quanto o número dos associados, se tiver maior número de mulheres, tem a nossa preferência, ou se for chefiada, coordenadas por jovens também do interior. Então, as pessoas encerram no próximo dia 17, então a gente pede para que eles acessem o site da universidade e preencham o formulário. Se tiver dúvida, pode fazer contato comigo, eu já dei o meu telefone aqui, pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, que não vai ter problema. Eles teriam o maior prazer de orientar e também passar as informações sobre o preenchimento do formulário. E a gente vai, a partir depois do dia 17, vamos começar a analisar as inscrições e classificar elas para ver quem vai receber, quem vai estar dentro das 20 entidades e receber as orientações e assessoria técnica. Ok, professor. E assim a gente encerra mais uma edição do programa O Assunto é Gestão. Professor, muito obrigado pela sua participação, por estar aqui com a gente hoje. E agradeço também a nossa audiência por estar acompanhando aqui mais esse programa. Até mais.